Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Jason aqui para mais um vídeo. E hoje, olha, se vocês querem se surpreender ainda mais com coisas que estão acontecendo agora dentro do corpo de vocês, fiquem comigo nesse vídeo. Pois bem, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão celular, aquele processo fantástico que ocorre e que dá a possibilidade que vocês vivam muito tempo. Ele tem um nomezinho específico, ou seja, ele é chamado cientificamente de mitose, que é um nomezinho às vezes que acaba atrapalhando vocês a entender o que na verdade ele significa. Então, sem mais delongas, vamos passar aqui para o vídeo porque ele é absolutamente fantástico. Bom, o vídeo aqui do canal Veritasium, eu não sei sinceramente se pronuncia dessa maneira, me desculpem os criadores aí do canal se não for exatamente assim que a gente fala. Ele começa aqui então com um rapaz explicando ali para vocês que o nosso corpo é composto de muitas células. Eu falo aqui sempre para vocês, a gente não tem uma maneira específica de contar todas as células do nosso corpo ou de um corpo de qualquer pessoa viva nesse planeta, mas a gente faz algumas estimativas científicas. E algumas estimativas científicas acuradas dizem que a gente tem cerca de 10 trilhões de células, ou seja, nós temos células para caramba. Temos muitas células. E isso, pessoal, sem falar a galera que pega a carona na gente, sem falar da nossa microbiota, dos vírus, enfim, que estão aqui, né, vivendo em parceria conosco. Pois bem, o rapaz está falando aqui então para vocês que a gente perde por dia cerca de 50 a 70 bilhões de células. Opa, então temos um problema. Se nós somos 10 trilhões de células e se todos os dias eu perco aqui de 50 a 70 bilhões de células, vai chegar uma hora que eu vou sumir. Na verdade não, pessoal. Todas as células que não morrem no meu corpo, as células que continuam fazendo parte do meu organismo, elas têm, teoricamente, a capacidade de se multiplicar, de se dividir em duas. Então, eu vou aqui naturalmente, seja porque eu entrei em contato com o Sol, né? Ele causou lá uma radiação excessiva nas células do meu epitélio, seja porque algumas células do meu organismo envelheceram, seja porque elas sofreram algum processo de morte celular programada, apoptose, enfim, não sei aqui o que aconteceu com elas, mas elas morreram. As outras que permaneceram vão então entrar num processo de divisão celular para ocupar o lugar dessas ali. Tem até alguns cientistas que fazem a estimativa que a cada 7 anos, mais ou menos, nós somos um organismo completamente novo, por causa disso aqui, por causa da estimativa de células que morrem e necessariamente a reposição dos nossos tecidos com células novas. Só que essas estimativas, de novo, não se prendam muito nesse número, não saiam falando por aí, eu sou totalmente novo. De repente a gente pode ter algumas células, alguns neurônios específicos, por exemplo, que duram muito mais de 7 anos, que vão ficar com a gente a vida toda. Então não é que a gente é completamente novo a cada 7 anos. Né? Isso aí é uma maneira que a gente tem de exemplificar alguns conhecimentos científicos que não são tão precisos assim. Pois bem, voltamos ao vídeo porque ele é muito legal. Então tá lá, nossas células morrem, papapá, vamos passar aqui um pouquinho. O que vai ocorrer em vocês, então, é um processo de mitose das células que ficaram, das células que estão vivas, para recuperar aquelas que, porventura, morreram. Aí, pessoal, a gente vai dar um zoom para entender esse processo da mitose, então, ocorrendo agora, de repente, nas células do corpo de vocês. Primeiro só eu vou dar o crédito a esse cara absolutamente fantástico, o Drew Berry, que faz parte aqui do Walter e Elisa Hall Institute of Medical Research. Esse cara é genial, ele constrói essas animações todas que mostram de uma maneira muito acurada, cientificamente acurada, pelo menos da maneira que a gente compreende isso agora, 2024. Ele consegue transformar isso em conhecimento popular para todo mundo, para nós cientistas, para vocês estudantes, para quem não é estudante nem cientista, para quem quiser aprender, tem algo sensacional feito aqui pelo esse Drew Berry. Se vocês puderem, assistam o TED dele, que é fantástico a palestra. Pois bem, tá ele ali construindo uma animaçãozinha, olha que bonitinho aqui o que ele fez, o DNA.
Eu não vou falar aqui, pessoal, novamente do DNA nesse vídeo, porque quem quiser, é só clicar aqui em cima, a gente já discutiu sobre o formato real do DNA no nosso corpo. E se vocês sentirem necessidade de mais conhecimentos a respeito do DNA, depois eu faço um outro vídeo específico. Mas está aqui, ó, bonitinho, as duas cadeias de nucleotídeos, o açúcar aqui, o fosfato, as interações de hidrogênio entre a adenina e a timina, a guanina e a citosina, e assim por diante. Bom, a gente viu que esse DNA não pode estar nesse formato dentro das células de vocês, que ele precisa necessariamente estar enrolado aí em algumas proteínas. Mas o foco aqui desse vídeo especificamente é a mitose, é a divisão celular. Pois bem, para uma célula minha que está viva se dividir em duas para que eu possa crescer ou para repor algum tecido, ela precisa necessariamente antes duplicar a quantidade do seu DNA. Prof, como assim? Por que tem que duplicar o DNA se ela vai se dividir? Porque se ela vai se dividir, ela precisa garantir que as suas duas células filhas tenham exatamente a mesma quantidade de DNA que ela tinha. Vamos pensar assim, se eu tenho 10 reais e eu quero dar 10 reais para qualquer um de vocês que esteja assistindo esse vídeo agora. Se eu pegar os meus 10 e dividir em 2, eu vou ficar com 5 e vocês vão ficar com 5. Já assumiu os 10 reais. Então, o que eu preciso fazer antes? Eu preciso duplicar os meus 10 em 20 e depois, sim, eu posso dar 10 para um de vocês e aí nós dois teremos os 10 originais. Depois, se eu quiser dividir 10 reais de novo com outra pessoa, eu multiplico meus 10 reais, transformo em 20, pego 10 para mim e passo 10 para uma outra pessoa. Então, todo mundo vai ficar com 10 reais. Essa é basicamente a lógica de funcionamento das nossas células. Sempre que ela precisa se dividir em duas filhas iguaizinhas, antes ela multiplica o seu DNA. E aí, assim, ela garante que as duas filhas têm a mesma quantidade de DNA que ela tinha originalmente. Eu não vou focar no que acontece especificamente aqui na replicação de DNA, que ocorre lá numa fase que antecede a mitose, porque depois eu posso fazer um vídeo específico falando para vocês sobre isso aqui, sobre a helicase, sobre a DNA polimerase, que fazem um trabalho absolutamente fantástico de multiplicar o DNA de vocês. Parece uma máquina de costura aqui molecular, a helicase, né, trabalhando com algumas outras enzimas aí para fazer então toda essa duplicação. Mas o videozinho mostrou, eu estou deixando rolar aqui para despertar um pouco a curiosidade de vocês e para vocês entenderem todo o contexto de funcionamento da nossa célula. Né? Então tá aqui, ó, uma molécula de DNA e uma filha está saindo aqui e a outra filha está saindo ali para cima. Então de uma molécula de DNA, agora eu vou ter duas no final do processo. Pois bem, depois que essas enzimas todas trabalharem, esse DNA vai ter que ser necessariamente enrolado em algumas proteínas. Essas proteínas a gente viu já em um outro vídeo, elas são chamadas de histonas. Para quem quiser entender um pouquinho, é só clicar aqui em cima, que eu já falei disso no vídeo anterior. Essas histonas, então, fazem com que a gente tenha uma estrutura dentro do núcleo das nossas células que é chamada de nucleossomo. Esses nucleossomos, então, eles vão se enrolando, se compactando até a gente chegar na nossa cromatina, que está bonitona aqui onde eu estou passando o mouse agora para vocês. A cromatina é o formato real, oficial de funcionamento do DNA dentro das células de vocês agora. Porém, nesse vídeo aqui, a gente está querendo falar da divisão celular. Então, o que eu vou ter que fazer agora é compactar a minha cromatina mais e mais para ela chegar no nível máximo de compactação, que é o cromossomo. Ou seja, o meu DNA ficará inacessível, eu não vou conseguir ler o DNA nesse momento, quando ele vai estar em cromossomos, mas ele é perfeito para fazer a divisão celular. É a lógica da mudança que eu já falei em outro vídeo para vocês. Na hora da mudança, na hora de se separar para duas células diferentes, eu não quero ficar acessando o DNA, eu só quero guardar ele e não esquecer nada para trás. Então vamos soltar o videozinho para ver a nossa querida cromatina aqui bonitona se espiralizando e se compactando mais, até chegar no nosso querido cromossomo, que é o nível máximo de compactação. Enquanto está acontecendo isso, pessoal, a câmera na animação aqui está dando um zoom out. Então a gente está vindo
Está saindo lá de dentro do núcleo e está vindo para fora, está indo em direção ao citoplasma. Como se a gente estivesse dando um zoom out de ré. É isso que está acontecendo aqui. Olha só. Eu já falei para vocês aqui, ó, apareceu agora essas redes de proteínas que permitem a organização da cromatina dentro do nosso núcleo, permitem a organização aqui, os territórios cromossômicos. E vamos continuar dando um zoom out, vamos saindo do núcleo. Opa, saímos. Passamos aqui por um poro nuclear. E agora a gente está olhando aqui, ó, por dentro do poro nuclear eu consigo ver o material genético lá altamente compactado, quase lá no formato máximo de compactação de cromossomo. Eu já nem consigo ver mais as redes aqui direito de organização. E vamos continuar dando mais um zoom out, saindo lá em direção ao citoplasma. Os poros vão ficando pequenos e a gente vai se afastando do núcleo, se afastando. Vamos indo lá para os limites do citoplasma da célula, até quando a gente vai chegar a ter essa visão absolutamente espetacular aqui do núcleo celular. E vocês estão vendo os bastonetes ali dentro, que são basicamente as nossas cromatinas muito compactadas, quase no formato aqui máximo de compactação, que seriam os cromossomos metafásicos. Metafásicos, professor? Já escutei essa palavra uma vez na minha vida, mas não lembro o que é. Pois bem, quando vocês estudam lá no ensino médio, ou no ensino superior, ou de curiosos por aí, a respeito da mitose, da divisão celular, vocês ouvem falar da prófase, da prometáfase, da metáfase, da telófase e da anáfase. Essas 5 fases, pessoal, são subdivisões postuladas lá no século passado para a gente explicar esse processo que hoje a gente sabe é totalmente contínuo. Então, esse processo de compactação da cromatina até chegar no cromossomo, depois separar as cromátides irmãs dos cromossomos para as células filhas, é justamente o que deu a origem a esses nomezinhos: prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Então, aqui vocês estão observando dentro do núcleo o começo de uma prófase, ou seja, já está até sobrando alguns espaços vazios aqui dentro do núcleo, né? O material genético está bem compactado, mas ainda ele está compactado e meio espalhado, né, pelo núcleo todo. Não tem uma organização certinha, bonitinha lá no equador da célula que vai designar a nossa querida metáfase, certo? Então vamos soltar o videozinho para vocês verem essa animação absolutamente espetacular. Na verdade, antes de soltar o videozinho, vou fazer um alerta aqui para vocês. Esse processo de divisão celular leva cerca de 1 hora dentro das células de vocês. Então, da prófase até o final da telófase, a gente vai ter 1 hora de tempo. E, obviamente, eu não vou ficar com vocês aqui 1 hora, nem o videozinho vai durar 1 hora. Então, vai estar tudo muito acelerado aqui, ok? Soltando. Tá aí, material genético se compactando ainda mais. Aqui uma prófase já quase indo para a prometáfase, aqui já talvez uma prometáfase. Aqui já estamos chegando aí numa metáfase, então os carinhas estão quase todos aqui no equador da célula, no centro da célula. E aqui a gente vai começar com a nossa querida... Já vai começar a anáfase, a separação das cromátides irmãs para polos opostos. Ou seja, se de uma célula eu vou gerar agora 2... o material genético está indo igual para as 2 células filhas. Eu não vou ter nenhum problema aqui. Toda a informação vai estar nas 2 células filhas. Olha lá a anáfase ocorrendo. A gente já começa a ver uma invaginação aqui da membrana celular. Ou seja, a célula já está começando a querer entrar aqui, né, num processo de citocinese, de separação das 2 células filhas. E aqui eu já tenho uma telófase, ou seja, a descompactação das cromátides irmãs em cada uma das 2 células. Então, quem assistiu meu podcast lá no Wesley, ou mesmo se já viram eu falando em alguma aula, em algum outro lugar, eu comparo cada célula com uma cidade. Então, aqui originalmente a gente tinha uma única cidade totalmente funcional, que fazia parte ali de um órgão, de um estado. E por alguma razão essa cidade precisou se dividir em 2, porque ela cresceu demais, porque, enfim, teve alguma briga política lá na cidade, porque levemente eles tiveram aqui uma diferença de pensamento, enfim, eles quiseram se transformar em 2 que agora vão ser vizinhas.
No nosso corpo isso aconteceu para repor algum tecido. Então tá ali, elas são agora individuais, mas vão ficar muito pertinhas uma das outras. Tá aqui já agora eu não consigo ver mais organização cromossômica, o material genético já está de novo no formato de cromatina, voltando lá para eu ou para heterocromatina. O videozinho agora então mostrou todo esse processo ocorrendo. Veja, a gente estava lá dentro do núcleo, a gente saiu para dar uma olhada e viu prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase, todas ocorrendo em sequência até finalizar a divisão celular. Agora ele vai dar uma voltadinha para trás, porque ele vai ficar, se preparem, ainda mais legal. Voltamos um pouquinho para trás. Ele focou aqui, pessoal, num cromossominho específico com as suas duas cromátides irmãs. E agora ele vai dar um zoom magistral. Vou até esperar aqui com vocês, não vou editar essa parte do vídeo. Sigam esse zoom, é espetacular. Primeiro já aparecendo os microtúbulos. Então os microtúbulos são esses carinhas que têm a capacidade de se conectar nas cromátides irmãs e puxar essas cromátides irmãs para polos opostos, no momento da divisão celular. Eles se conectam nas cromátides irmãs bem nessa regiãozinha vermelhinha onde eu estou passando o mouse aqui, que é chamada de cinetócoro. Então eu vou soltar para a gente continuar vendo o zoom e vamos chegar lá no cinetócoro, que é uma estrutura absolutamente fantástica. Tá aí, ó, cinetócoro em vermelhinho e o zoom vai continuar. Vocês vão conseguir individualizar aqui os microtúbulos e ver um pouco do funcionamento do cinetócoro. Tá aí, galera. Chegamos num zoom absolutamente sensacional. Quiçá um dia a gente veja isso aqui ocorrendo de verdade numa célula funcionando. No momento, o que existe são essas animações fantásticas. Repetindo, elas são bem fidedignas em termos científicos. Não tem invenção aqui ou ficção científica. Pessoal, tá aqui os microtúbulos. Então, ó, tem vários canais. Se vocês chegarem um pouquinho mais perto da tela, vocês vão ver que eles são polímeros constituídos da mesma unidade básica, que são capazes de se despolarizar e puxar então as cromátides irmãs para os polos opostos. O vermelhinho que a gente via lá é, na verdade, uma estrutura altamente complexa que a gente não compreende completamente até o presente momento, que é o cinetócoro. Cinetócoro são centenas de proteínas diferentes funcionando aqui, com alguns objetivos que vocês vão ver agora que são fantásticos. Quando eu estudei, a gente falava, não, o cinetócoro é só uma região onde o microtúbulo se conecta e puxa a cromátide irmã para polos opostos. Hoje a gente já vê que o cinetócoro tem papéis bem mais legais. Olha aqui, pessoal. Vocês estão vendo essas bolinhas vermelhas saindo do cinetócoro? Pois bem, essas bolinhas vermelhas dizem respeito a uma sinalização química que algumas proteínas do cinetócoro enviam para a célula para dizer stop, vermelho, stop, pare. Stop, não puxe as cromátides irmãs para polos opostos ainda. O cromossomo não está pronto para se dividir ainda. Se você puxar, vai dar ruim. Aqui está a origem de algumas síndromes genéticas que a gente pode discutir em alguns vídeos posteriores. Os mecanismos de não disjunção ou algumas outras coisas que dão origem aqui a problemas numéricos cromossômicos. Nesse momento vamos pular isso, senão fica muito denso o vídeo. Então, soltando ali, reparem, ó, os vermelhinhos sendo levados, dizendo então, não é para separar. O que vai acabar acontecendo agora, pessoal, na animação é que algumas proteínas do cinetócoro vão começar a se tornar verdes. Olha ali, ó, estão ficando verdes. O verde significa que está chegando a hora de separar o nosso material genético. Está chegando a hora de separar as cromátides irmãs. A gente entendia antes que, nesse momento, a sinalização química cessava completamente. E se ela cessava, o sinal de stop cessava, então a célula entendia, opa, eu já posso dividir aqui realmente o material genético. Como a gente entende hoje é que, na verdade, não ocorre uma paralisação dessa sinalização química.
Na verdade, o que ocorre é que agora a sinalização química vai ser transportada dessa ponta aqui terminal do microtúbulo para outra ponta do microtúbulo. E ela vai ser transportada por proteínas motoras fantásticas que vocês vão ver aqui no vídeo. Parecem uns trabalhadores andando com uma carguinha nas costas sobre os microtúbulos. Então vamos soltar o videozinho aqui. Tá ficando tudo verde. Então agora os trabalhadores, essas proteínas maravilhosas chamadas dineínas, estão começando a andar sobre os microtúbulos. E agora a gente vai dar um zoom mais elevado ainda para chegar aqui. Vocês estão vendo uma dineína em verdinho ali com os pezinhos caminhando sobre um único filamento de um microtúbulo com um carguinho vermelho ali nas costinhas, né? Com a sinalização química sendo levada lá para outra ponta do microtúbulo. Quando essas dineínas chegarem lá com a sinalização, então a célula vai saber que agora sim ela pode despolarizar esses microtúbulos e, consequentemente, puxar as cromátides irmãs para polos opostos para causar aquele efeito que vocês viram lá quando a gente deu um zoom out. Então, a separação, a anáfase, né? A separação das cromátides irmãs para polos opostos. Em azul, pessoal, tem outras proteínas motoras aqui que são conhecidas como cinesinas. Eu já discuti, e talvez vocês já viram a cinesina em alguns outros vídeos por aí. Elas fazem o caminho inverso que as dineínas estão fazendo aqui agora nesse videozinho. Vamos soltar mais um pouco porque isso é fantástico. Adoro ficar olhando as dineínas aí andando sobre os microtúbulos, desviando de alguma coisa no meio do caminho. O pessoal que é mais antigo aí como eu vai lembrar da analogia, um jogo chamado Pitfall no Atari, onde você tinha um bonequinho Harry que tinha que pular pelo caminho, desviando de alguns objetos que vinham contrário a ele. Eu lembro sempre quando eu vejo a dineína caminhando e desviando de algumas coisas que vêm no microtúbulo na direção contrária em relação a ela. Pessoal, esses caminhantes, esses viajantes estão dentro de vocês agora, fazendo parte da sinalização da divisão celular das células de vocês. São os caras que permitem que as células de vocês se dividam em duas e que vocês vivam muitos anos. Pensem, se não fossem esses caras, a gente chegaria numa certa idade da nossa vida com 10 trilhões de células e a gente ia começar a perder célula, perder 70 bilhões, 100 bilhões de células todos os dias e a gente ia morrer, a gente ia sumir. A vida só é possível do jeito que a gente vive hoje, 70, 80, 90, tomara que vocês vivam mais de 100 anos. Só é possível por causa desses carinhas aqui trabalhando lá incessantemente, levando essa sinalização química dentro de cada uma das células de vocês que precisa se dividir em duas. Isso é absolutamente fantástico, não é? É um privilégio, pessoal, estudar isso aqui nesse momento, com animações tão fantásticas quanto essas. Pensem o que era na minha época, com o quadro verde pó de giz, sem tanto conhecimento como a gente tem hoje. Você dependia basicamente da imaginação do teu professor e você tinha que ter muita imaginação também para tentar entender a imaginação dele, porque simplesmente não existia um vídeo, uma figurinha, algo tão estupendo e tão belo quanto isso aqui. Então aproveitem. Não precisam se tornar super especialistas, mas saibam que o corpo de vocês é uma maravilha. Cada uma das células de vocês é uma cidade altamente complexa, cheia de trabalhadores e de processos que são invisíveis aos nossos olhos, mas que estão lá diariamente ocorrendo para que a gente mantenha o nosso corpo, essa integridade aqui, que nos dá a oportunidade de experienciar essa coisa maravilhosa chamada vida a cada dia. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham compreendido um pouco melhor a nossa querida mitose, o processo de divisão celular, e certamente no futuro eu faço aí videozinho para vocês, falando só da replicação do DNA, ou de repente contando a história de algum desses trabalhadores aí, sempre com a ajuda de vários vídeos legais, de várias animações legais, produzidas como essa que a gente viu hoje. Um grande abraço para vocês todos e até o próximo vídeo.